Shalom, shalom, líderes do avivamento, shalom, shalom, líderes do Ministério Sincera Adoração, novos líderes da Escola de Princípios. Estamos aqui para mais uma noite, né? Mais uma aula, mais uma noite da Escola de Princípios. Hoje nós estamos entrando na quarta lição e hoje a Bíblia vai nos ensinar quem é Deus. Então, uma lição bem importante, um tema bem chamativo, né? Para mais uma aula. Mais uma aula além dessa aqui, na próxima aula, na quinta aula, nós vamos estar entrando já na primeira metade do módulo 1. Então, antes de mais nada, né, vamos começar a nossa aula com uma oração. Peço que tu feche teus olhos aí na tua casa, concentre na presença de Deus e que Ele fale contigo nessa noite. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais uma noite, Senhor Jesus. Nós estarmos aqui na Tua casa, falamos da Tua palavra, falando, Pai, daquilo que o Senhor tem nos ensinado dia e noite. Obrigado, Senhor, por nos acompanhar, Pai, na nossa ida e na nossa vinda, em todos os lugares que a gente vai, Senhor Jesus. Abre a nossa mente nessa noite, Pai, abre a mente daqueles líderes que estão, Pai, acompanhando, Pai, em nome de Jesus. Que todas as palavras, Pai, que forem ministradas aqui, entrem no nosso coração, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de ouvir e falar da Tua palavra, Senhor Jesus. Que os ensinamentos de hoje, Pai, nos levem para um outro patamar, Pai, para mais um degrau no Teu ministério. Em nome de Jesus, Pai, te entregamos essa aula nas Tuas mãos. Fica com nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então nós vamos começar falando módulo 1, lição número 4, que é a inspiração de hoje, ela nos traz lá em Isaías, capítulo 45, versículo 6, que diz assim: para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Uma passagem muito marcante no livro de Isaías, né? Onde Deus se revela ali para o profeta. Então a gente já vai entrar mais a fundo agora na aula de hoje. Vamos ali para a introdução da aula de hoje, que vai nos dizer assim, ó. Nesta lição teremos contato com o que a Bíblia nos ensina a respeito da pessoa de Deus. Num tempo em que tantas coisas são ditas a respeito de Deus, é importante saber o que Ele mesmo revela acerca de si em Sua palavra. Então, o que será que Deus tem nos revelado? Será que Deus tem nos mostrado, né? O primeiro deles diz respeito à natureza. Deus, ele é único, né? Seria mais ou menos como dizer alguém como é a sua aparência. Embora não possamos comparar Deus a nenhum ser da consolidação física ou mesmo espiritual. A isto chamaremos de qualidades naturais ou da natureza de Deus. Outro conjunto de qualidades de Deus está relacionado ao seu caráter. Isto diz respeito ao seu caráter e aquilo que move os seus atos. A isto chamamos de qualidades morais de Deus, a sua personalidade. Nós vamos ver agora algumas qualidades de Deus, né? A qualidade da natureza de Deus. Como falamos acima, começaremos a descrever as qualidades de Deus pela sua natureza. Então, tu está acompanhando ali no 1.1 que Deus é espírito. E diz assim: esta é, talvez, a qualidade natural mais marcante de Deus. A Bíblia diz em João 4,24 que ele é espírito. Ou seja, ele não é composto de matéria física, nem tampouco possui uma natureza física. Isto também pode ser explicitado em outras passagens. As referências estão ali, né? Depois tu acompanha, marca no teu caderno aí para poder acompanhar aquilo que a gente fala na aula aqui, né? Sendo espírito, então, gente, Deus é perfeito, ele não tem defeitos, né? Por isso que ele é o nosso Abba, o nosso mestre, né? Aquele a qual a gente tem que seguir, né, e tentar imitar tudo aquilo que ele se mostra ali na Bíblia, tudo aquilo que a Bíblia nos mostra. Então, Deus é espírito, então ele é perfeito. A nossa carne, ela puxa para um lado, o nosso espírito puxa para um outro, né? E a gente cada dia mais precisa e procura, em nome de Jesus, ser cada dia mais parecidos com Deus. Por causa desta qualidade, Deus não se limita às realidades humanas, nem muito menos às de tempo ou espaço. Então Deus não erra, né? A nossa realidade é falhar. Eu sempre costumo dizer, né, que o ser humano parece que ele é programado para errar, né? A gente assimila muito não, a gente assimila muito as coisas negativas e tem dificuldade em assimilar as coisas positivas, as coisas que
Deus parece que as coisas que Deus nos ensina a gente tem dificuldade em assimilar, né? Então, que em nome de Jesus, a partir de hoje, com esse ensinamento da aula de hoje, a gente comece a entender mais ainda sobre Deus, quem é Deus, o que Deus quer de nós, como Deus tem se revelado a nós, porque todos os dias Ele se revela a nós. Basta a gente ter o entendimento e basta a gente ter a compreensão do que Ele quer falar no nosso coração, né? No próximo slide, o 1.2, a gente está falando aqui da natureza de Deus, né? Natureza de Deus. Diz assim: Deus é a fonte de toda a vida. Outra qualidade natural de Deus é o fato de estar vivo. Deus vive nos nossos corações. Embora isto seja óbvio, devemos perceber como esta qualidade é importante para todos nós. A Bíblia diz que é o que é. Ou seja, nós seres humanos existimos a partir de uma outra pessoa. Nossos pais e parentes que geraram a nossa linhagem. Deus não depende disso, pois é a fonte de toda a vida. E ali tem algumas passagens, né, que também tu acompanha aí, marca no teu caderno, dá uma lida depois, revisa essas passagens, vê o que cada uma delas diz, né? Porque se a gente for ler todas aqui, a gente não vai ter muito tempo. Então, procure estudar elas, procure comentar, procure falar sobre elas, meditar nessas palavras, como a gente aprendeu na última aula aí, né? Então, a nossa vida, gente, necessita de tudo que Deus quer fazer. A gente necessita de tudo de Deus na nossa vida. Tudo que a gente for fazer, todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, todos os nossos projetos, nossos sonhos, né? Eles dependem de Deus, né? E por isso que a gente pede nas nossas orações, por isso que a gente agradece aquilo que Deus tem cumprido nas nossas vidas, né? Então Deus ele não depende da natureza humana, né? Ele é a fonte de toda a vida. Ele é a vida, Ele é a própria vida, né? É Ele que soprou, né, nos nossos pulmões a vida que a gente tem hoje, né? Graças a Ele, né? Ali no 1.13, então, a gente vai falar que Deus ele possui uma personalidade. No próximo slide, Deus possui uma personalidade. Diz assim: além de possuir qualidades como espiritualidade de vida, Deus possui uma personalidade. Olha como é interessante isso. Ele é uma pessoa, um ser pessoal que tem autoconsciência. Deus possui vontade e é capaz de sentir, escolher e ter relacionamento recíproco, que possui resposta, né? Alguns exemplos ali nas passagens, né? A implicação mais clara para essa realidade é o fato de que Deus espera que nos relacionemos com Ele pelo fato de sermos sua imagem segundo a sua semelhança, conforme nos diz a palavra. O detalhe é que Deus espera um relacionamento segundo os seus padrões e não segundo os nossos, que são corrompidos pelo pecado. Então o que a gente aprende aqui nesse slide é que Deus, ele tem a sua personalidade. Deus, ele tem um amor recíproco. Então, o que a gente tem que buscar e cada dia mais procurar, né, é a gente procurar ser parecidos com Deus. Procurar a personalidade de Deus, procurar o caráter de Deus. A gente vai ver daqui a pouco, um pouquinho mais para frente ali, todas as qualidades, né, todos assim os adjetivos que a gente pode falar de Deus e que no qual a gente deveria e deve se basear para tentar ser igual a Ele, né? Aliás, nós somos imitadores de Jesus Cristo, né? Então nós temos que ser parecidos com eles. No próximo slide, no 1.4, vai falar que Deus ele é infinito. Diz assim: a última das qualidades naturais que iremos abordar se refere à infinitude. Dentro deste campo, podemos dizer que há pelo menos 3 questões contidas nesta qualidade de Deus. Infinitude representa a ausência de limites de qualquer ordem, ou seja, para Deus nada é impossível. Isso quer dizer que Deus, e agora a gente vai ver alguns pontos, né, bem importantes, que vai falar que Deus está presente em todos os lugares, que Ele conhece tudo, que Ele tem todo o poder, que Ele é transcendente. Então a gente vai conhecer um pouquinho desse Deus infinito, né? Esse Deus infinito na nossa vida, desse Deus infinito nas nossas famílias. No próximo slide, vai falar que Deus está presente em todos os lugares. Diz assim: Ele está presente em todos os lugares, a um só tempo. Então, no mesmo tempo, Deus está em vários lugares. O salmista afirma que não importa para onde formos, Deus está ali.
Confira com o texto de Jeremias 23, 23, 24, que Deus observa tudo quanto fazemos. Isto porque, em resumo, Ele é maior que todas as coisas. Deus não é limitado pelo tempo ou o espaço, embora Ele os use segundo a sua vontade. As passagens bíblicas ali na qual você deve estudar depois, né? Em outras palavras, é como se para Deus nossa vida fosse uma fotografia. Em uma foto podemos contemplar todos os momentos daquele evento. Para nós, porém, vemos a vida como um filme, que tem começo, meio e fim, né? Se deixarmos de assistir uma parte, poderemos perder a compreensão do todo. Além do que, sem que vejamos todo o filme, nunca teremos o entendimento do fim. A partir desse exemplo, podemos ter uma ideia do que é esta qualidade de Deus. Então, Deus ele está em todos os lugares, né? Como o pastor costuma falar aqui na igreja, né? Deus ele está lá no teu trabalho, Deus ele está lá na tua casa, Deus ele está lá quando tu está no banheiro, Deus ele está vendo o que tu está assistindo, Deus está vendo o que tu está enviando e recebendo. Deus ele está em todos os lugares e prestando atenção a nós, os filhos dele, né? A qual ele nos acolheu. Então, é bem importante e muito respeitoso, digamos assim, a Deus, que a gente sempre se lembre e saiba que Deus está em todos os lugares aonde a gente anda, com quem a gente anda e o que a gente anda fazendo. Então, Deus, ele está em todos os lugares, em todos os momentos, sempre presente. No próximo slide vai falar que ele conhece tudo. Então, ele já está em todos os lugares, conhece tudo e vai dizer assim: Deus sabe todas as coisas. Ele conhece não somente nosso procedimento, mas também nossos próprios pensamentos. Jesus diz que nenhum fio de nossa cabeça cai sem que ele permita. Lucas 12, 7. E nem mesmo um pardal poderá cair no chão sem a sua permissão. Deus tanto tem conhecimento dos fatos no passado, presente e futuro, assim como também detém toda a sabedoria relativa à ciência. Então Deus é aquele que conhece tudo, né? Lá em Salmos, capítulo 139, fala que Deus ele me sonda e me conhece. Então ele está todos os dias com nós, né? Ele sabe os nossos pensamentos. E olha o quão importante a nossa mente está em Cristo, a nossa mente está em Deus. Os nossos pensamentos estarem diariamente e a todo momento nele. Tudo aquilo que a gente for fazer, lembrar antes de Deus, colocar Ele antes à frente de todas as coisas. E quando vierem aqueles pensamentos, né, que não são de Deus, que a gente possa focar nele e poder eliminar da nossa mente esses pensamentos. Afinal, Ele sabe aquilo que a gente está pensando, né? Então, Ele está presente em todos os lugares e Ele conhece tudo. No próximo, vai dizer que Ele tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso e detém a autoridade total sobre todas as coisas e sobre todas as criaturas. Deus pode realizar tudo o que quiser porque está ao seu alcance fazer isso. Aqui na igreja, a gente tem ali, né, aquele banner, digamos assim, né? Deus é aquele que conhece, Deus que realiza sonhos, né? Então, esse é o Deus que tem todo o poder de realizar os nossos sonhos, de realizar os nossos objetivos, de saber aonde que a gente tem que ir, para onde a gente tem que vir. Ele é que nos mantém em segurança, né? Quantos livramentos Deus já tem nos dado sem a gente perceber, né? A gente pessoal que anda bastante de carro para lá e para cá, né? Quantos livramentos a gente tem já recebido de Deus sem perceber. Por isso é muito importante quando a gente for sair de casa, sempre orar para que Ele possa nos levar e nos trazer em segurança, né? Sempre quando a gente for fazer algum trabalho, sempre colocar Deus na frente de todas as coisas, para que tudo saia perfeito, né? Porque Deus é perfeito. Ele sabe de todas as coisas. Então Ele tem todo o poder, Ele conhece tudo e Ele está presente em todos os lugares. No próximo vai dizer que Ele é transcendente. Ele é diferente e independente da sua criação. Seu ser e sua existência são infinitamente maiores e mais elevados do que a ordem por Ele criada. A transcendência de Deus não significa, porém, que Ele não possa estar entre o seu povo como o seu Deus. Então, esse é o Deus, né? O transcendente, aquilo que subsiste do absoluto
absolutamente perfeito e puro, ele é perfeito e puro, e muito além daquilo que ele criou. Ele mesmo é incriado e existe a parte da criação. Então, Deus é transcendente, tem todo o poder, conhece tudo e está presente em todos os lugares. No próximo slide, a gente vai ver que Deus ele é eterno. Diz assim: ele é de eternidade a eternidade. Nunca houve nem haverá um tempo, nem no passado e nem no futuro, em que Deus não existisse ou que não existirá. Ele não está limitado pelo tempo humano e é, portanto, melhor descrito como eu sou. Lá em Êxodo, em João, tem bastante dessas passagens, né, onde ele diz eu sou, né? Então, anote as referências ali, leia, releia e estude. Então, algumas características ainda estamos aqui, né, algumas características de Deus, né? No próximo slide vai dizer que Deus é imutável. É imutável. Diz assim: ele é inalterável nos seus atributos, nas suas perfeições e nos seus propósitos para a raça humana. Isso não significa, porém, que Deus nunca altere seus propósitos temporários ante o proceder humano. Ele pode, por exemplo, alterar suas decisões de castigo, por causa do arrependimento sincero dos pecadores. Além disso, ele é livre para atender às necessidades do ser humano e às orações do seu povo. Em vários casos, a Bíblia fala de Deus mudando uma decisão como resultado das orações perseverantes dos justos. Então, Deus é imutável. E olha como é importante essa última referência que diz ali, a última frase que tem ali desse slide, que Deus ele muda diversas situações através das orações dos justos. Então, gente, oração, como a gente já aprendeu aqui, meditação da palavra, né? Tá sempre com Deus, tá sempre perto de Deus. Aquele compromisso que a gente marcou com Deus, ele vai estar lá nos esperando. Então é muito importante a gente estar lá. E a gente vai ver as respostas de Deus nas nossas orações. Quando a gente para conversar com Deus, quando a gente se torna mais íntimo de Deus, né? E Deus vai nos ensinando, nos dando os caminhos certos. Muitas dúvidas, às vezes, que a gente tem, né? A gente coloca nas mãos de Deus e Ele nos dá os caminhos. Às vezes, a gente quer tomar o nosso próprio caminho, sem seguir a direção de Deus, né? Mas Ele sempre nos dá os caminhos. Basta a gente prestar atenção e ter o discernimento, o entendimento, né? De saber que sim, é a voz de Deus que está falando no nosso ouvido. Então a gente vai partir para o próximo ali, que vai dizer que Deus ele é perfeito e santo. Ele é absolutamente isento do pecado e perfeitamente justo. Adão e Eva foram criados sem pecado, mas com a possibilidade de pecarem. Deus, no entanto, não pode pecar. Olha aí, ó, muito importante. Deus é perfeito e santo, Deus é imutável. Então, diversas características aqui que a gente tem para se agarrar em Deus e tentar ser igual a Ele. Cada dia que a gente tiver uma dificuldade em alguma área, e aqui para o livro da Escola de Princípios, assistir a live, assistir a aula, estudar as passagens que estão ali como referência e tentar ser igual a Deus, ter a mentalidade dele, ter o caráter, ser imutável, ser perfeito, tentar ser santo, sim, por que não? A gente tem que tentar ser igual a Deus. Então, todas essas características diversas, aqui, adjetivos que a gente pode, né, se basear para ser igual a Deus. Agora a gente vai falar um pouquinho das qualidades do caráter de Deus. E o caráter na vida de um cristão é tão importante, né? A gente tem que ter o caráter de Deus, não? Os nossos sim, sim, não, não. A nossa palavra ser aquilo que a gente diz, a gente cumprir com aquilo que a gente combina. Então, todos esses ensinamentos estão aqui nas qualidades de Deus, né? A gente ser reto, a gente ser justo, né? A gente ter um coração íntegro. Diz assim, as qualidades do caráter de Deus. Muitas características do Deus único e verdadeiro, especialmente seus atributos morais, têm certa similitude com as qualidades humanas, sendo, porém, evidente que todos os seus atributos existem em grau infinitamente superior aos humanos. Aliás, devemos ressaltar que a capacidade humana de ter essas características vem do fato de sermos criados à sua semelhança. Mas ele não é como nós. Dentro do caráter e da personalidade de Deus, podemos dizer que ele é, e aqui a gente vai aprender mais algumas qualidades
E a gente vai tocar em cada ponto. Primeira qualidade, ele é plenamente puro. Diz assim, Deus, dentro da pureza moral, podemos dizer que Deus está plenamente distante de tudo que é mal e perverso, pois ele é, e aí a gente vai falar um pouquinho mais desse plenamente puro. E olha o que a gente tem que buscar aqui para ser igual a Deus. É barbadinha, é muito fácil. Primeiro ponto, letra A, ser santo, plenamente separado de tudo aquilo que mancha o seu caráter, ou seja, o pecado. Isto quer dizer que Deus não aprova o pecado em nenhuma instância. É barbada, gente. É fácil, né, não ter pecado. Não é fácil. Mas Deus não nos deu coisas fáceis, né? Ele espera que a gente lute, que a gente tente ser igual a Ele, com orações, com a mudança do nosso caráter, tentando sim ser santo, separando do pecado. Entender o que é ser santo? Plenamente separado de tudo aquilo que mancha o nosso caráter. Comprou, pagou, deu a palavra, cumpriu, falou que ia fazer, foi lá e fez, disse que ia, foi. Isso é estar longe do pecado. Não mentir, não cobiçar a mulher do próximo e diversas coisas. Então, Deus nos ensina como é ser santo. É ser separado de tudo aquilo que nos leva ao pecado. Os nossos pensamentos, tentar separar, as nossas atitudes, separar, não tentar manchar, né? Porque quando a gente peca, a gente está manchando a imagem de Deus. Quando a gente peca, a gente está manchando tudo aquilo que Deus nos ensina, tudo aquilo que Deus nos mostra. E eu aposto com vocês que estão aí em casa que quando tu comete alguma coisa que tu não queria cometer, o Espírito Santo fala no teu ouvido, dizendo, ei, tu que é o meu seguidor, está aí pecando. Porque Deus, ele fala nos nossos ouvidos. Então, ele nos ensina a ser santo, ele nos ensina a ser reto. Letra B. Deus cumpre e é fiel à sua própria palavra, ou seja, Deus vive exatamente aquilo que determinou para todos os homens. Não há incoerências no comportamento de Deus. A Bíblia afirma que em Deus não há mudança nem sombra alguma de variação. Sermos retos, gente. Somos santos, agora aprendemos a ser retos, que é não ter mudança. Não ter mudança, não ter variação naquilo que a gente fala, não ter mudança, não ter variação naquilo que a gente promete, não ter mudança, não ter variação naquilo que a gente diz que vai cumprir. É a nossa palavra. É aquilo que a gente tem prometido, é aquilo que a gente tem falado que vai fazer. É a gente ser reto. Ser reto é isso. É a gente cumprir com as nossas obrigações ministeriais, no casamento, cumprir com as nossas obrigações no trabalho, cumprir nas nossas obrigações na comunidade, cumprir as nossas obrigações dentro do ministério, como eu já falei, né? Então, em diversas áreas, financeiras, tem diversas áreas que a gente tem que ser santo, que a gente tem que ser reto. Alguns pontos. E agora a gente vai aprender a letra C, que é ser justo. Deus é justo. E é por isso que ele nos ensina aqui como é ser justo. Letra C, então, diz assim: assim como Deus age em relação a si mesmo, ele age em relação a tudo que está ao seu redor, o que inclui o homem, embora este aspecto desta qualidade moral de Deus seja próximo do anterior. É importante destacar que retidão refere-se a procedimento e justiça, aplicação dos princípios de maneira uniforme. Deus, ele é justo. Ser justo significa que Deus mantém a ordem moral do universo. É reto e sem pecado na sua maneira de tratar a humanidade. A decisão de Deus castigar com a morte os pecadores procede da sua justiça. Sua ira contra o pecado decorre do seu amor e da sua justiça. Ele revela a sua ira contra todas as formas de iniquidade. Note que a justiça de Deus não se opõe ao seu amor, pelo contrário, foi para satisfazer a sua justiça que ele enviou Jesus a este mundo, como dádiva de amor e como sacrifício pelo pecado em lugar do ser humano, a fim de reconciliar consigo mesmo. Deus, então, ele nos ensina a sermos justos, a sermos retos, a sermos santos. Esse último ponto, onde ele fala que a gente deve ser justo, Deus trata muito bem ali, né? A palavra ela nos ensina isso, que Deus, ele é amor. Sim, Deus é amor, a gente sabe disso. Mas Deus também, ele é justiça.
Então a gente tem que agir com amor, a gente tem que agir com amor com as pessoas, a gente tem que agir com amor com tudo aquilo que a gente for fazer, né? Mas também a justiça ela tem que existir. A gente tem que olhar os dois lados, qual Deus nos ensina, né? O amor e a justiça. Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre a integridade de Deus. No próximo slide, vai falar um pouquinho das qualidades do caráter de Deus, né? A gente já viu aqui o 2.1, que ele é plenamente puro, e agora no 2.2 a gente vai ver que ele é totalmente íntegro. Diz assim: quando falamos que Deus é íntegro, queremos dizer que ele é plenamente verdadeiro, absoluto. Essa verdade pode ser expressa em pelo menos 3 momentos que a gente vai aprender agora. Ser íntegro na sua genuinidade, na sua veracidade e na sua fidelidade. Diz assim, letra A da integridade, genuinidade. Deus é único e verdadeiro. Quando falamos que algo é genuíno, dizemos que isto é original. Por exemplo, quando comparamos uma roupa original com uma imitação, logo identificamos detalhes de que, embora parecidos, levam à constatação se aquela peça é original e outra não. Então, genuinidade de Deus é originalidade. E a gente saber quem a gente está seguindo. Existe só um Deus. Existe esse Deus que está vivo. Esse Deus que é íntegro, esse Deus que é reto, esse Deus que é santo. É esse Deus que a gente está falando. E agora, a letra B vai falar da veracidade. Na veracidade diz assim, lógico, né? Deus é verdade. Jesus chamou-se a si mesmo a verdade, e o Espírito é chamado o Espírito da verdade, porque Deus é absolutamente fidedigno e verdadeiro em tudo quanto diz e faz. A sua palavra também é chamada a verdade. Em harmonia com este fato, a Bíblia deixa claro que Deus não tolera mentira nem a falsidade alguma. Essa expressão da integridade de Deus diz respeito ao fato de que Ele apresenta as coisas da forma que elas são. Veracidade. Veracidade. No mundo que a gente vive hoje é difícil escutar a verdade, né? A gente está aí em época de eleições e a veracidade às vezes ela não é predominante. Então, que a gente tire essas lições também. Tire as lições de tudo que está acontecendo no mundo, o mundo sendo preparado, ou melhor, o Jesus preparando a sua volta, né? Com essa falta também de veracidade, sim, a gente vai ver isso muito, cada dia mais. Porque essas coisas têm que acontecer para que Jesus volte. A falta de veracidade, a falta de companheirismo, as traições, todas essas tragédias que vêm acontecendo, né? Tudo isso tem que acontecer para que Jesus volte. Está escrito, então a gente só tem que esperar e tentar. E ser cada dia mais interessado, né, em fazer a seguir esses pontos no qual Deus nos ensina. Então, genuinidade, veracidade, né? Falar a verdade sempre, ser verdadeiro sempre, ser original sempre. E a letra C é fidelidade. Importante tanto quanto os outros pontos, né? A fidelidade diz assim: Deus nunca deixa de cumprir algo que Ele tenha prometido. As promessas de Deus nunca falham. Isso a gente sabe, porque Ele é fiel. Deus fará aquilo que Ele tem revelado na sua palavra. Ele cumprirá tanto as suas promessas quanto as suas advertências. A fidelidade de Deus é consolo inexprimível para o crente e grande medo de condenação para todos aqueles que não se arrependerem nem crerem no Senhor Jesus. Deus, então, Ele cumpre com todas as suas promessas, tanto quanto as suas advertências, como eu falei antes. Então, todas as promessas que Ele cumpre para nossas vidas, que Ele liberou para as nossas vidas, Ele cumpre. Mas também Ele cumpre as advertências. É isso que está escrito, é isso que a gente estava falando, né? Então, a fidelidade de Deus, a veracidade, a genuinidade são mais algumas características que a gente tem que pegar para nós. Tentar seguir isso aí, tentar fazer isso aí. Aí nesse mundo aí fora, a gente ser diferente das pessoas. A gente não viver nesse mundo que a gente está aqui, mas só uma passagem mesmo. A gente poder deixar aqui um legado no qual Jesus Cristo deixou e que a gente tenta fazer igual Ele, né? No 2.3, então, sobre as qualidades de Deus, a gente vai falar do amor de Deus. Diz assim, o amor agora, 2.3. Quando falamos do amor de Deus, referimos-nos à atitude de compartilhar de si mesmo e de tudo que tem com seus filhos e com aqueles a quem criou.
Este atributo do caráter de Deus é expresso pelo menos de 3 maneiras distintas. Deus é, em primeiro lugar, benevolente, ou seja, o bem é o bem em ação. E é o amor altruísta, que visa sempre o nosso bem. Em resumo, é a qualidade do amor. Deus que nos toca bem de perto. Outra manifestação do amor de Deus é a sua graça. Graça, por definição, é favor que não se merece. Então, graça é a atitude que Deus tem de nos dar coisas, bênçãos materiais e espirituais, sem que a gente mereça. Aprender sobre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é compreender um pouco mais a respeito da nossa própria vida. Então, esperamos que o conhecimento desses conteúdos acrescentem à sua vida grandes vitórias. Ponto muito importante aqui no amor de Deus é que Ele nos dá as bênçãos sem a gente merecer. A gente não é merecedor de tais bênçãos ministeriais, de tais bênçãos materiais, né, espirituais, e assim, mesmo assim Deus nos dá, porque Ele sabe que nós estamos aqui para cumprir a sua palavra, Ele sabe que nós estamos aqui nos esforçando para fazer aquilo que Ele nos ensina e aquilo que Ele nos enviou, né? Cada um tem um propósito nessa terra, cada um tem um chamado, né? E quando tu descobrir o teu propósito, o teu chamado, cumpra-o, porque é para Deus que tu está fazendo. Não leve os seus propósitos para que outras pessoas consigam ver, mas leve os seus propósitos e cumpra eles para que Deus consiga ver. O mais importante de tudo que tu tem feito é quando Deus está vendo e não quando as pessoas estão vendo. É um ponto muito importante e a gente entende, quando a gente começa a fazer isso, a gente entende o quão grande é o amor de Deus pelas nossas vidas. Porque os homens são falhos, né? Nós somos falhos. Os nossos líderes são falhos. Eu sou falho. E os líderes de vocês são falhos. Então ninguém é perfeito. Só Deus, né? Então a gente vai entender aqui um pouquinho agora sobre esses pontos do amor, então, né? 2.3, amor, a letra A, a gente vai falar que Deus é bom. E isso a gente sabe. Diz assim: tudo quanto Deus criou era bom. Era uma extensão da sua própria natureza. Ele continua sendo bom para a sua criação, sustentando-se para o bem de todas as suas criaturas. Ele cuida até dos ímpios. Deus é bom, principalmente para os seus, o que invocam de verdade. Aqueles que invocam, aqueles que conversam com Deus, aqueles que são íntimos de Deus, sabem o quanto Deus é bom. E essa é a palavra que a gente seguidamente escuta, né? Deus é bom. Como Deus é bom. E seguidamente a gente se fala para nós mesmos, como tu é bom, Deus. Porque Ele cumpre até com os ímpios, conforme diz aqui. Mas com os seus filhos, esse é recíproco, como a gente leu, né? É recíproco. Deus faz com verdadeiro amor mesmo. Ele entra e domina o nosso coração, né? Só quem já sentiu a presença de Deus, só quem conversou com Deus, quem ouviu a voz de Deus, quem sentiu o toque de Deus, sabe o que é isso aqui que a gente fala quando a gente fala Deus é bom. Quando a gente fala essa pequena frase, né? Deus é bom. A gente tem as experiências, cada um tem as suas experiências e por isso a gente diz e sabe o tamanho, a dimensão dessa frase. Deus é bom. A letra B vai dizer que Deus é misericordioso e Ele também é clemente. Ele não extermina o ser humano conforme merecemos devido aos nossos pecados, mas nos outorga o seu perdão como dom gratuito a ser concebido pela fé em Jesus Cristo. Deus, Ele é misericordioso, meu irmão. Deus é misericordioso, líder. Deus, Ele é misericordioso com a tua vida. Deus, Ele é misericordioso com tudo aquilo que tu faz. Ele tem misericórdia das nossas vidas. Ele está junto com nós ali. Basta a gente se arrepender de todo o coração. Na letra C, no próximo slide, vai dizer que Deus é compassivo. Diz assim: ser compassível significa sentir tristeza pelo sofrimento de outra pessoa, com desejo de ajudar. É a tal da empatia, né? Deus, por sua compaixão pela humanidade, proveu-lhe perdão e salvação. Semelhantemente, Jesus, o Filho de Deus, demonstrou compaixão pelas multidões ao pregar o evangelho aos pobres, proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos
e pôr em liberdade os oprimidos. Então Deus se coloca no lugar da nossa vida. Deus se coloca no nosso lugar. Jesus se colocou no nosso lugar. E basta, por isso que a gente tem que cumprir, por isso que a gente tem que fazer, por isso a gente tem que se esforçar. Porque tudo que a nossa carne não quer é que a gente siga fazendo aquilo que Deus nos ensina, nos faz. Porque é difícil, a porta ela é estreita mesmo, ela tem que ser estreita. Porque se ela for larga, a gente relaxa como ser humano. A gente relaxa, cai muito fácil nas coisas. A gente demora para se arrepender e a gente acha que tudo é fácil. Então ela tem que ser estreita mesmo, essa porta, para a gente ver que tem as dificuldades, para a gente amadurecer, para a gente crescer, para a gente ter motivos de orar. É por isso que essa porta ela é estreita. Vai dizer também ali no próximo slide que Deus é paciente e lento ao irar-se. Olha só. Deus é paciente. Deus expressou essa característica pela primeira vez no Jardim do Éden, após o pecado de Adão e Eva, quando deixou de destruir a raça humana conforme era seu direito. Deus também foi paciente nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída. E Deus continua demonstrando paciência com a raça humana, pecadora. Ele não julga devido à ocasião, pois destruía os pecadores, mas não a sua paciência. Deixa eu voltar um pouquinho. A sua paciência concede a toda a oportunidade de se arrepender e serem salvos. A revelação que Deus faz de si mesmo está com Cristo Jesus. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai. E este o fez conhecer. Em outras palavras, se quisermos entender completamente a pessoa de Deus, devemos olhar para Cristo, porque nele habita a plenitude da divindade. Muito bom. Então Deus, ele é lento e é paciente. Deus é paciente e lento ao irar-se. Olha só como Deus é bom com nós, que até para irar-se com nós, ele é paciente. Então ele ama a nossa vida, ele ama tudo aquilo que a gente faz, que agrade o coração dele, lógico, né? E ele é paciente para irar-se com nós. Às vezes Deus fala com nós de uma forma mais bruta, fala, né? Já falou com vocês, já falou comigo. A gente entende dessa maneira. Mas é uma repreensão de Deus, nos repreendendo, né? Nos repreendendo de uma forma como o pai fala com o filho. Quem tem filho sabe, né, aquilo que a gente fala com os nossos filhos. Às vezes a gente repreende eles, né? Mas é para lidar com a situação, para eles aprenderem a lidar com a situação, para eles entenderem o que é certo, o que é errado, qual o caminho reto a gente deve seguir, quão justo a gente deve ser, o quanto de amor que a gente deve ter no nosso coração, a empatia que a gente deve ter por aqueles que estão perto de nós, né, e aqueles que estão longe. Então Deus, quando Ele nos fala de uma forma mais rígida, de uma forma mais branda, digamos assim, é para nos tratar também. Quando a gente passa por algumas dificuldades, Deus coloca isso na nossa vida, talvez para nos ensinar também. Para nos ensinar, quando a gente for líder de célula, quando a gente for líder do ministério, a gente poder tratar e ensinar essas pessoas as coisas que a gente passou na nossa vida, as experiências que a gente teve com Deus, né? As experiências que a gente teve, talvez nem tão boas na nossa vida pessoal, mas que Deus nos classificou ali e nos fez passar por mais uma prova, né? E quem anda com Deus sempre sai vencedor das suas provas, né? Basta a gente andar com Ele, ser íntimo dEle e conhecer cada dia mais Ele. A gente vai para o próximo slide, então, que é nada mais, nada menos que a conclusão. É uma aula rápida, é uma aula básica, porque Deus, a gente não consegue falar de Deus, Ele é tudo. Isso que a gente leu aqui e mais um pouco. Então, releia as passagens que estão ali, faça um resumo, tenta entender, se tu não conseguiu entender quem é Deus, tenta entender quem é Deus. E Ele vai, com certeza, se mostrar para ti, se revelar ao teu coração. Conclusão. Deus é Espírito infinito, poderoso, santo, reto, justo, íntegro, genuíno e verdadeiro,
fiel e a própria essência do amor. Em Cristo temos a revelação plena de Deus. Então, gente, é fácil ser igual a Deus. É muito fácil ser igual a Deus. Basta a gente ser infinito, poderoso, santo, reto, justo, íntegro, genuíno, verdadeiro, fiel. E a própria essência do amor. Então a gente tem que fazer isso. É isso que Deus quer que a gente seja. Algumas características mais difíceis, claro, mas outras totalmente ao nosso alcance. Por exemplo, a gente pode ser reto, a gente pode ser justo e consegue. A gente consegue ser íntegro, a gente consegue ser genuíno, a gente consegue ser verdadeiro, a gente consegue ser fiel. E a gente pode sim transparecer para as pessoas a essência do amor. Por mais difícil que seja, para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho, a gente mostrar para essas pessoas o que é o amor, o que é ser justo, o que é ser reto. Quem trabalha em empresa, né, sabe, tem diversas personalidades dentro de uma empresa, né, dentro de uma organização. Tem aquele teu colega que leva, às vezes, uma caneta da empresa. Não apoia. Tu é reto, tu é justo, tu é da justiça. Representa o amor para ele. Não é certo, não é teu. Tem aquele colega que às vezes fala bem da pessoa que está contigo, mas quando essa pessoa sai, ela fala mal. Não deixa. Seja reto, seja justo, seja a essência do amor na vida dessa pessoa. Mostre Deus para ela. É assim que a gente consegue ser parecido com Deus, parecido com Jesus Cristo. Vivendo, remando contra a maré desse mundo, né? Porque só Deus pode nos trazer a paz que o mundo não pode nos dar. Só Ele pode nos dar essa paz. E tendo essa paz, a gente consegue ser reto, a gente consegue ser justo, a gente consegue ser íntegro, a gente consegue ter a essência do amor, sim, ser verdadeiro, ser fiel. Certo, gente? Uma grande aula falando aqui de quem é Deus no nosso coração. A gente ouve falar de Deus, a gente tem o contato com Deus, a gente sabe quem é Deus. Mas e na teoria, no conceito, quem é Deus? É tudo isso aqui que a gente leu. E é isso que Ele quer que a gente seja. Que a gente seja a sua imagem e a sua semelhança. Para que quando Jesus voltar, a gente possa assim bater no peito e dizer, ó, eu me esforcei. Eu fiz tudo que Deus pediu para eu fazer. Eu tentei ser reto, eu tentei ser justo. Eu fui fiel, eu fui verdadeiro. Eu cumpri com as palavras. Todas as promessas que Deus me deu, Ele cumpriu comigo. Então é isso que Deus nos ensina. É isso que Deus nos ensina. Ser parecido com Ele é isso. De dizer para as pessoas quem é Deus. Quem é o Deus que habita na nossa vida, né? É esse aqui. Releia essa aula. E eu vou deixar novamente, claro, né, um teminha para vocês, mas esse é só para vocês refletirem, e se vocês quiserem colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, coloquem lá. Quem é Deus para você? Com as tuas palavras. Escreve lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou ficar bem feliz, o pastor Joselmo, acredito que também vai ficar muito feliz de vocês colocarem lá. Quem que é Deus para ti? O que Deus representa na tua vida? O que Deus representa na tua casa, na tua família? Que mudança Ele fez na tua casa? Escreve lá para nós um depoimento breve, curto. E a gente vai ficar bem feliz de vocês comentarem lá. Quero parabenizar aqui todos que entregaram os trabalhos aí que a gente deixou, um teminha de casa, né? Ficou muito bom, eu li ontem os trabalhos. E ficou muito legal mesmo. Parabéns por terem escreveram à mão os trabalhos, muito bom. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, um testemunho. Eu aprendo somente escrevendo. Se eu ler e não escrever nada, eu não consigo aprender. É muito mais fácil de tu aprender aquilo que tu tá lendo e tá escrevendo, né? Tá bom, gente? Vamos encerrar aqui, só lembrando que domingo a gente tem culto às 18 horas, né? Presencial e online. No mês de outubro, a gente tem ali o nosso Rede de Casais, Jantar de Casais, dia 29 de outubro. Convite com os nossos líderes. Eu tenho convite lá na minha casa, quase todos vendidos já, tá? Então nós vamos ter casa cheia em nome de Jesus. E vamos restaurar aí, Jesus vai restaurar grandes famílias, vai fazer novas famílias aí em Cristo Jesus.
Espero vocês lá, nós queremos estar lá, vamos estar lá, eu e a minha excelentíssima esposa, Darlene, vamos estar lá nesse jantar de casais. Eu não vou falar o cardápio aqui, porque tem umas palavras muito difíceis, mas lá, como diz o pastor, a boia é forte. Certo, gente? Feche teus olhos aí na tua casa, concentre em Deus e comece já a imaginar desde agora, quem é Deus na minha vida? Quem é Deus aqui na minha casa? Quem é Deus na minha família? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de falar hoje no Teu santo nome, Senhor Jesus. Obrigado por nos mostrar que o Senhor é reto, que o Senhor é justo, que o Senhor é fiel, que o Senhor mostra para nós do Seu amor e principalmente tem misericórdia da nossa vida. Obrigado, Deus. Que o Senhor possa cada dia mais se revelar nos nossos corações. Que nessa noite, Pai, o Senhor se mostre para esses líderes e para essas pessoas que vão assistir tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor ainda pode ser nas nossas vidas. Nós estamos com o coração aberto para te escutar, nós estamos com o coração aberto para caminhar do teu lado, Senhor Deus. Nos ajude a ser cada dia mais parecido contigo. Abra a nossa mente, Senhor, para o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, sempre estarem conectados contigo, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por mais uma aula, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Obrigado, Pai, por estar nos usando, Pai, como ministros do teu reino aqui na terra. Obrigado. Como eu digo, Pai, em nome de Jesus, eu sou eternamente grato a Ti, Pai, por ter me tirado de onde eu estava, Senhor, e ter me colocado, Senhor, aonde o Senhor só pode imaginar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado pela minha casa, pela minha família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado pela presença de vocês, gente. A gente volta daqui a 15 dias com a metade já do módulo 1 aí, se encerrando. Certo? Revisem os conteúdos, revisem as passagens bíblicas que tem dessa aula de hoje e a gente se encontra no culto aqui no domingo e daqui a 15 dias na Escola de Princípios. Um grande abraço e fiquem com Deus.